Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Que Deus abençoe a você e a sua família de um modo muito especial e que estejamos sensíveis neste momento à voz do Espírito Santo para compreendermos melhor o seu desejo, a sua vontade sobre nossas vidas, a vontade de Deus que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que Deus nos conduza nesse momento de estudo da palavra pelo Espírito Santo e que estejamos sensíveis à voz do Espírito para que compreendamos aquilo que deve ser transmitido à nossa mente, ao nosso coração. Afinal de contas, estamos iniciando um período muito importante, principalmente para o cristianismo católico, o período da Quaresma. A Quaresma é um período voltado à santificação, à purificação, à busca da compreensão de si mesmo naquilo que deve ser transformado para melhor, aquilo que deve ser retirado das nossas aflições, dos nossos pensamentos maus, aquilo que deve ser pensado a respeito do pecado, das transgressões, a respeito das iniquidades e como nós devemos ser santificados pelo poder de Deus que opera em nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz e pelo Espírito Santo, que nos concede sabedoria, discernimento, direção espiritual, conhecimento da palavra e de nós mesmos, para que saibamos em que nós devemos ser transformados. Você já parou para pensar um pouco a respeito de si mesmo, da sua própria vida, da sua própria relação com Deus e a relação com o próximo, mas principalmente a sua relação pessoal com Deus? Como anda a sua mente, como anda o seu coração, como andam os seus desejos, os seus sentimentos, os seus princípios, os seus valores? Você tem conseguido preservar a santificação que Deus espera que nós busquemos? Como eu sempre falo, Deus não quer que nós venhamos a falhar, mas Ele sabe que somos falhos. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas espera que nós ofereçamos o nosso melhor. E é isso que nós temos buscado a cada dia, independente do seu vínculo denominacional, da sua expressão religiosa. Todos nós que somos cristãos estamos buscando conhecer mais de Deus para que a nossa vida, pautada em Jesus Cristo e guiada pelo Espírito Santo, seja de louvor a Deus, seja agradável a Deus nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Afinal, a cada dia nós temos escolhas a fazer. A cada dia Deus fala conosco de um modo muito especial e nós devemos ouvi-lo, nós devemos buscá-lo, como diz a palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, como fala Deuteronômio capítulo 6. E desta maneira, buscando ao Senhor, buscando compreender a palavra de Deus e aplicando em nossas vidas, é que nós passamos a viver com mais tranquilidade, paz, alegria, harmonia, extraindo o que há de melhor neste mundo, apesar das aflições, dos sofrimentos, dos problemas. E é isto que Deus quer que nós estejamos pautados, estejamos olhando para a bondade, a misericórdia de Deus que nos conduz a um bem-estar pessoal, familiar, conjugal, social, em todas as áreas de nossa vida. Deus quer que nós tenhamos paz, felicidade e harmonia. Mas para isso, nós devemos buscar a transformação do nosso pensamento, do nosso coração, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, ele fala que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus, para que possamos experimentar a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita.
É assim que o texto bíblico nos revela a vontade de Deus, sempre boa, agradável e perfeita. Ele fala que nós não devemos nos conformar com a corrupção do pecado em nós, com a nossa postura que muitas vezes, pelo agir, pelo falar, pelo se relacionar com outras pessoas, vem a desagradar a Deus, mas nós não devemos nos conformar com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas transgressões. Nós devemos buscar melhoria, crescimento, transformação de todas as ordens que acabam nos prejudicando na vida. Então, aquela pessoa que é envolvido, né, com vícios até comuns, como cigarro, como álcool, vícios mais pesados e ilícitos, como drogas, por exemplo, as drogas ilícitas, né, muitos outros vícios a respeito, hoje, inclusive, do sistema da internet, dos sistemas de mídia que nós temos, né, os vícios de linguagem, aquela pessoa que na própria linguagem ela expressa a sua agressividade através de palavrões, de palavras de baixo calão, e isso para ela faz parte do seu linguajar, do seu vocabulário, e não deve ser dessa forma. Mas para que isso seja transformado, é necessário permitir que o Espírito Santo haja na sua mente, no seu coração, para que você mude de postura e, assim, desta maneira, não se conformar com o que a situação, a circunstância, o mundo te transformou. Mas você tem a opção, você tem a oportunidade de se colocar diante de Deus, permitir que o Espírito Santo transforme a sua mente, o seu coração, para aquele que era viciado em bebida, deixe, aquele que era viciado em cigarros ou em outras drogas, deixe, aquele que era viciado em pornografia, em sexualidade desregrada, deixe de fazê-lo, o adultério, né, sexual. Então, de várias maneiras, Deus vai nos libertando das nossas amarras do pecado. Mas para isso nós temos que permitir, porque afinal de contas, Deus respeita o nosso livre-arbítrio, então nós temos que permitir que o Espírito Santo esteja agindo em nós de um modo muito especial, pessoal, extremamente particular na nossa relação íntima com Deus. E assim nós seremos transformados a cada dia para viver segundo a vontade de Deus e experimentar o que Ele tem preparado de melhor para você, para a sua família e para todos aqueles que o buscam de todo o coração. O texto de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 24 ao 28, eu estou lendo aqui na versão da Bíblia A Mensagem. Então, o texto de Ezequiel 36, de 24 a 28, o nosso texto bíblico diz assim: porque aqui está o que vou fazer, diz o Senhor. Vou buscar vocês em todas as nações e trazê-los de todos os lugares de volta da sua terra. Derramarei água pura sobre vocês e os esfregarei até que estejam limpos. Darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês. Renovarei o coração, removerei o coração de pedra que tem e trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a sua própria vontade. Porei meu espírito em vocês e farei com que vocês procedam da maneira que desejam, da maneira que eu desejo, segundo os meus mandamentos, e mais uma vez viverão na terra que dei a seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei o seu Deus. Observem que texto bonito que a palavra de Deus nos oferece, um texto de transformação, um texto de santificação, um texto de purificação, que nos traz muitas reflexões a respeito da nossa vida e aquilo que nós devemos transformar, né, e agradecer a Deus por aquilo que nós já alcançamos, aquilo que nós já fomos transformados pela palavra, pelo Espírito, com foco em Jesus Cristo. Então, nós agradecemos
a Deus, porque chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou, mas como diz a palavra de Deus em Oséias 6:3, nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Então, o nosso processo de santificação, o nosso processo de busca de reconhecimento pessoal e de transformação na santificação do Senhor é um processo para toda a vida. E este processo nos acompanha. Logo no início do capítulo 36 de Ezequiel, aqui no início do versículo 24, o texto ele começa assim, Deus falando, né? Pois aqui está o que vou fazer, diz o Senhor. Aqui está o que vou fazer. É uma promessa de Deus para a sua vida, se você permitir. Deus não vai desrespeitar o seu livre-arbítrio, a sua escolha. Mas se você escolher deixar Deus cuidar da sua mente, do seu coração, ele fará grandes coisas a seu favor. Você terá uma vida muito melhor, uma vida muito mais tranquila, uma vida com muito mais paz e com sabedoria e discernimento para resolver melhor os seus conflitos, as suas aflições, os seus problemas. No mundo, como diz Jesus, nós temos aflições. Temos que ter bom ânimo e dentro desse bom ânimo, nós temos que buscar conhecimento divino para solucionar os problemas terrenos que nós temos. Então, Deus já inicia o texto aqui de Ezequiel 36:24, falando: pois aqui está o que eu vou fazer com vocês. Vou buscar vocês em todas as nações e trazê-los de todos os lugares de volta da terra. O que Deus está falando numa linguagem mais simples é que não importa o que você fez, não importa onde você esteja, não importa o quão distante você esteja de Deus. Deus vai te alcançar, Deus vai buscar, Deus vai restaurar, porque Deus não abandona ninguém. Se você clamar a Deus, se você buscar a Deus, se você se colocar diante de Deus, falar: Deus, eu preciso do Senhor na minha vida neste momento, não importa onde você esteja, não importa o pecado que você tenha cometido, não importa como esteja a sua vida neste momento, Deus vai buscar você, Ele vai resgatar você, independente de onde você esteja. Não tem lugar onde Deus não possa estar para trazer você de volta ao coração dele, ao desejo dele, à vontade dele, para que você tenha paz e alegria dentro das suas perspectivas de vida, dentro daquilo que é necessário para que você viva bem. Então, o que Deus está falando aqui, né? Eu vou a todos os lugares de volta da sua terra. Aonde você estiver, Deus vai buscar você. A sequência do texto diz: derramarei água pura sobre vocês e os esfregarei até que estejam limpos, que é a ideia da quaresma, a ideia de quarar uma roupa, como se fazia, né, as pessoas mais antigas, algumas pessoas ainda conservam essa tradição até hoje, de estender roupas ao sol para quarar, para serem purificados pelo calor do sol, depois de ter sido esfregado. Então, as roupas eram deixadas estendidas, quarando, num processo de purificação. Então, é este processo que o período da quaresma traz, e é esse processo que Deus está falando, que está fazendo conosco. Ele fala: olha, eu derramarei sobre vocês água pura, a água que vem diretamente do trono de Deus, a água que transforma, a água que santifica, a água que purifica, que é a palavra de Deus viva e eficaz na sua mente, no seu coração. E Deus está falando, usando essa metáfora do quarar uma roupa, ele fala: eu esfregarei até que estejam limpos. Muitas vezes, na ação de Deus, nós sentimos o incômodo, porque esfregar uma roupa, né, e essa ideia de Deus estar nos esfregando para nos limpar, às vezes pode trazer algum incômodo, algum desconforto, mas pode ter certeza que ao final você estará totalmente limpo pelo poder de Deus, porque é isso que ele promete. E de que maneira ele vai fazer isso? A sequência do texto continua explicando: darei a vocês um coração novo, porei um novo espírito em vocês.
é necessário um novo coração no sentido das suas emoções, dos seus sentimentos, do seu raciocínio lógico, do seu pensamento. É necessário uma transformação, ter um novo coração, não se conformar com o que o pecado nos fez, mas transformar, buscar a transformação pelo poder de Deus, e para Deus não há impossíveis, é isso que a palavra de Deus nos diz. Então, independente do que alguém tenha falado para você, que não tem mais jeito, que não tem mais solução, independente de você se sentir desanimado, desamparado, ou achar que não tem mais solução para você, Deus, ele é poderoso para fazer todas as coisas. A palavra de Deus diz que ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, busque ao Senhor aonde você estiver, da maneira que você estiver, e Deus vai te purificar, te santificar, ele vai te dar um novo coração e colocar um novo espírito em você, um espírito de ânimo, um espírito de busca de santificação, um espírito de paz, um espírito de amor, que é a necessidade maior que nós temos. O apóstolo João fala na sua primeira carta que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é necessário que nós compreendamos e vivamos dentro da expressão da purificação que Deus nos oferece. Então, Deus fala, olha, neste processo, eu vou te dar um novo coração e colocarei um novo espírito em você. Vai tirar esse espírito de desânimo, esse espírito de derrota, mas vai trazer a você um espírito de ânimo, um espírito de vitória, um espírito de que em Cristo Jesus, guiado pelo Espírito Santo, na palavra de Deus, como única regra de fé e prática, a Bíblia, você certamente será mais que vencedor nas suas escolhas e naquilo que você se propõe a fazer. Para isso, na sequência de texto, olha o que é necessário fazer. Removerei o coração de pedra que tem e trocarei por um coração que vive segundo a vontade de Deus, não segundo a própria vontade. Então, nós temos que conhecer a vontade de Deus, que, como eu já disse lá no texto de Romanos 12, 2, fala que a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Então, se nós temos um coração endurecido, amargurado, um coração ferido pela vida, né, pelos relacionamentos que não deram certo, pelas dificuldades dos relacionamentos sociais e familiares, se o seu coração está ferido, está machucado e precisa de uma transformação, Deus não vai apenas transformar. Aqui ele fala que vai trocar este coração e vai colocar no lugar um coração que tenha o prazer de fazer a vontade de Deus. Um coração que siga o Salmo 1, versículo 1 e 2. Feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É este coração que Deus quer colocar em você. Essa é a direção para estar na sua mente, no seu coração, na sua vida, para que você seja transformado. E o texto continua dizendo: porei o meu espírito em vocês e farei que vocês procedam da maneira que desejo e vivam segundo os meus mandamentos. E mais uma vez viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Olha a ligação que Deus faz aqui. Eu vou transformar vocês para que vocês vivam segundo os meus mandamentos. Jesus, ele fala: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, é amado de meu Pai. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aqui o texto está falando a mesma coisa. Deus vai colocar em nós um espírito em que trará um novo coração
trará uma nova mente, uma mente transformada, sentimentos, emoções, estado psicológico, emocional, princípios e valores transformados para que vivamos segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão. E ele conclui dizendo: quando isto acontecer, vocês serão meu povo. Você vai fazer parte do povo de Deus e ele será de fato o seu Deus. Jesus também nos traz uma reflexão. Por que alguém chamaria de Senhor se não fizer o que ele manda? Jesus, nas suas próprias palavras, ele diz: por que vocês me dizem que eu sou o Senhor se vocês não fazem o que eu vos mando? Há necessidade de seguir os mandamentos de Deus, de seguir a palavra de Deus, mas com alegria, com prazer, não com medo, não por necessidade de resolver alguma coisa, mas pelo prazer de caminhar com Deus, sabendo que Ele tem o melhor para você, para a sua família e para todos aqueles que te cercam. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Colocamos nossas vidas em tuas mãos e pedimos que o Senhor nos purifique, nos santifique segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Que estejamos sensíveis à tua voz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que têm buscado ao Senhor, que têm ouvido esta mensagem, para que eles conheçam a ti de um modo muito especial. Eu te agradeço pela santificação, pela purificação. Coloco minha vida em tuas mãos e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.